O cenário é um jardim tranquilo, onde flores desabrocham suavemente ao toque do vento. Whitehead, um de olhar atento e expressão serena, caminha ao lado de Jesus, refletindo sobre a complexidade do universo. Mestre, ao longo da minha vida, refleti sobre a natureza da realidade e da evolução do pensamento humano. Percebi que o mundo não é estático, mas um processo contínuo de transformação. Tudo flui, tudo se entrelaça, nada é isolado. Geto, meu amigo, o universo se move como um rio e cada gota contribui para sua corrente. O tempo e a existência são entrelaçados por uma vontade maior, e cada ação ressoa no todo. Muitos veem a realidade como uma sequência de eventos desconectados, mas para mim, ela é um organismo vivo, onde cada parte influencia a outra. Isso me leva a perguntar: se tudo está em constante mudança, como encontrar um ponto de equilíbrio e verdade? O equilíbrio não está na rigidez, mas na harmonia do movimento. Assim como um músico não pode parar uma melodia para compreendê-la, mas deve senti-la enquanto toca, o ser humano encontra a verdade não paralisando o fluxo da vida, mas vivendo-a com consciência e amor. White. Isso me faz pensar na importância das ideias na construção da realidade. O pensamento molda a experiência humana, e a filosofia e a ciência são tentativas de dar sentido ao mundo. Mas será que a razão por si só é suficiente? Jesus, a razão é uma lanterna, mas a sabedoria é a luz do sol. O intelecto pode te levar longe, mas sem o coração, ele se torna um deserto frio. Para compreender a plenitude da vida, é preciso unir pensamento e amor, conhecimento e compaixão. Whitehead para por um momento, refletindo sobre as palavras de Jesus. A conversa apenas começou. O jardim continua silencioso. Apenas o som do vento e dos pássaros preenche o ar. Whitehead respira fundo, absorvendo as palavras de Jesus, e então continua sua reflexão. Mestre, você fala sobre a união entre pensamento e amor. Na minha filosofia, percebo que a civilização avança quando as ideias se transformam em ação e quando a razão se alia à criatividade. Mas por que tantos insistem em separar a mente do coração? Jesus, porque temem a vulnerabilidade. O amor exige entrega, enquanto a razão muitas vezes busca controle. No entanto, a verdadeira sabedoria não nasce da imposição, mas da compreensão. Assim como um rio se adapta ao leito por onde corre, o conhecimento precisa fluir com a essência do ser humano. Interessante. A civilização moderna se apoia tanto na ciência e na lógica que, às vezes, parece esquecer a importância da intuição e da espiritualidade. O progresso material avança, mas o espírito humano nem sempre acompanha essa evolução. Jesus, o progresso sem propósito é apenas movimento sem direção. O verdadeiro avanço não é medido apenas por invenções ou conquistas, mas pelo crescimento da alma. O que adianta ao homem ganhar o mundo, mas perder sua própria essência? Isso me faz pensar na minha visão sobre Deus. Para mim, ele não é um ser fixo e estático, mas um princípio que evolui junto com o universo. Você que caminha entre os homens, vê Deus como uma presença imutável ou como parte desse grande processo? Jesus. Deus é o princípio e o fim, mas também está no meio. Ele é o eterno e o presente, o que sempre foi e o que sempre será. Sua essência não muda, mas sua manifestação se revela conforme o homem se abre para compreendê-lo. Assim como o amor não se desgasta, mas se renova, Deus se manifesta em cada coração que o busca. Whitehead sorri, impressionado com a profundidade das palavras de Jesus. Ele percebe que sua própria filosofia dialoga mais com a espiritualidade do que imaginava. O diálogo segue para novas questões. O sol começa a descer no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Whitehead observa a mudança da luz e reflete sobre a natureza do tempo e da existência. Mestre, em minha filosofia, vejo o universo como um processo contínuo, onde tudo está em fluxo. O passado molda o presente e o presente define o futuro. Mas muitos buscam uma realidade estática, um ponto fixo de certeza. Como conciliar a fé com essa ideia de um mundo em constante mudança? A criação está sempre se renovando. Assim como uma árvore cresce, perde folhas e floresce novamente, a vida é um ciclo que se transforma sem perder sua essência. O que é eterno não é a forma, mas o propósito. Muitos querem segurar o tempo, mas a verdadeira paz vem ao aceitá-lo como parte da jornada. Isso me faz lembrar de como as civilizações constroem suas ideias sobre Deus. Algumas o veem como um soberano distante,
outras como uma presença viva no mundo. Mas se Deus é movimento, ele também está dentro desse fluxo de transformação? Jesus. Deus é o princípio do movimento, a fonte de toda transformação. Ele não está limitado ao tempo, mas se manifesta nele para guiar aqueles que buscam a verdade. A revelação não é algo que termina, mas algo que se expande conforme o homem está pronto para recebê-la. Então, poderíamos dizer que a fé é um processo, assim como o pensamento, algo que não se alcança de uma vez, mas que se constrói continuamente? Jesus, exatamente. A fé não é uma conclusão, mas um caminho. Não é um ponto fixo, mas uma jornada em direção à luz. Aqueles que entendem isso não se apegam ao medo da mudança, mas abraçam o crescimento espiritual como parte da experiência divina. Whitehead faz uma pausa, olhando para o horizonte. Ele sente que está começando a enxergar a espiritualidade de uma maneira nova, integrando suas ideias filosóficas à sabedoria do mestre. Mas ainda há mais a perguntar. O céu já está pontilhado de estrelas, e uma brisa suave percorre o ambiente. Whitehead e Jesus continuam sua conversa em um silêncio contemplativo, até que o filósofo fala novamente. Mestre, se tudo na existência é um processo, isso significa que a própria compreensão do divino também evolui? Será que as verdades que os homens conhecem hoje são diferentes das que conhecerão no futuro? Jesus, a verdade é uma só, mas a capacidade humana de compreendê-la cresce com o tempo. Assim como a criança que aprende a andar não entende o horizonte que um viajante pode enxergar, a humanidade também amadurece espiritualmente, e a revelação se expande conforme os corações se abrem para recebê-la. Então o erro da humanidade está em acreditar que já chegou ao seu destino, quando na verdade está sempre em jornada. Sim, muitos constroem muros ao redor de suas certezas, pensando que já possuem toda a luz. Mas o verdadeiro sábio sabe que há sempre mais a aprender, mais a perceber. A humildade é a chave para continuar crescendo. Mas o que acontece com aqueles que se recusam a mudar, que insistem em manter um pensamento fixo sem considerar novas perspectivas? Jesus. O rio que se nega a correr transforma-se em pântano. A rigidez do coração impede o fluxo da verdade. Mas cada alma tem seu tempo, e mesmo o mais árido deserto pode florescer quando recebe a água da compreensão. Mestre, sua visão do mundo parece ser a mais bela síntese entre permanência e mudança. A essência divina permanece, mas sua manifestação se renova. Isso significa que devemos abandonar o medo da transformação e abraçar a incerteza com fé? Jesus. A fé não está na ausência de dúvida, mas na coragem de seguir adiante, apesar dela. Aquele que confia no Pai sabe que cada passo, mesmo no desconhecido, faz parte do caminho para a luz. Whitehead sorri, sentindo que aquela conversa lhe trouxe uma nova profundidade à sua própria filosofia. Ele se levanta, olhando para as estrelas que brilham como pequenos pontos de luz na vastidão do céu. O processo da vida continua, e a busca pela verdade nunca termina.